Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar sequência na série de aulas do Regimento Interno. Lei seca aqui do Regimento Interno. Você que está chegando agora, esse é o nosso, acho que é o 14º, acho que 14º feat da série. Bem-vindo, seja à nossa série de aulas. Não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Estamos trazendo aqui a lei seca do regimento interno da Assembleia Legislativa e aí, claro, pontuando alguns pontos importantes que vai cair no seu concurso, tá bom? Então, inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Vamos ao vídeo, né? A nossa série de aulas. Vamos lá ao nosso PDF. Vamos lá. Capítulo 2. Vamos falar aqui das sessões públicas. Seção 1, das disposições preliminares acerca das sessões públicas. Ó. Artigo 90. A hora do início da sessão plenária, os membros da comissão executiva e os deputados ocuparão os seus lugares, né? Na hora da sessão. Vamos lá, vamos pegar aqui na ordem. Ó. Artigo 90. À hora do início da sessão plenária, os membros da comissão executiva, né, e os deputados ocuparão os seus lugares. Qual é os membros das comissões executivas? Presidente, primeiro e segundo secretário. Eles vão sentar lá em cima, né, e os demais lá embaixo, os demais deputados no seu devido lugar, né, ali no plenário. Parágrafo 1º. A Bíblia Sagrada deverá ficar durante todo o tempo na sessão em local designado à disposição de quem dela quiser fazer uso. Tá? A Bíblia vai estar lá. Parágrafo 2º. Achando-se presente no mínimo um terço dos deputados, né? Achando-se presente no mínimo um terço dos deputados, o presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras, né? Antes da palavra, o que é um terço, né? Ou seja, um terço é a Assembleia Legislativa tem 24, bom lembrar, 24 deputados, né? Desses 24 deputados presentes, tem que ter pelo menos 8, né? Tendo 8 deputados no plenário, o presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, havendo número legal, em nome do povo tocantinense, declara aberto a presente sessão, tá? Sob a proteção de Deus, havendo número legal e o nome do povo tocantinense, declara aberta a presente sessão. Essa é a fala do presidente. Dará então início à sessão. Parágrafo 3º. Não se verificando o quórum para a abertura do trabalho, o presidente deixará de abrir a sessão, transferindo-o para o dia seguinte, né? A sessão para o próximo dia. Não havendo, no caso, né? 4. Só por motivo de força maior a sessão poderá ser iniciada após o horário regimental. Neste caso, se necessário, poderá desenvolver tempo de uma sessão normal estabelecendo esse regimento. Portanto, aí, ó, por motivo de força maior, né, só por motivo de força maior, acontecer algum imprevisto muito grande, ela pode sair fora do horário das 9 horas, né? As 9 horas é o horário regimental. Então, se for começar às 9h30, só em casos extremos. Chegou o horário, não tem quórum, já era, não vai acontecer mais sessão ali, né? A não ser que tenha um motivo de força maior, tá bom? Artigo 91. As sessões ordinárias se dividem em pequeno expediente e grande expediente. Vamos entender o que é isso agora, tá? Seção 2 do pequeno expediente. Vamos lá. Artigo 92. O que é o pequeno expediente, né? O pequeno terá duração de 1 hora, o pequeno expediente, duração de 1 hora, assim distribuído. Primeiro, a primeira hora será destinada à abertura dos trabalhos, à apreciação da ata, leitura do expediente e apresentação de proposições. Bom, o que é isso? Primeira coisa que eles vão fazer, declarou aberta a sessão, o que vai fazer? Vão ver, né, vai ser lida a ata da última sessão.
feita a leitura, né? Depois aprovada ela, né? E também apresentada as propostas que serão debatidas naquela sessão. Esse é o primeiro, é o pequeno expediente, a primeira parte, né? 2 aqui, ó. Primeiro, inciso primeiro, a primeira hora será destinada à abertura dos trabalhos, leitura da ata, leitura do expediente e apresentação das propostas. Isso é a primeira parte. Segundo, os 30 minutos seguintes serão destinados a comunicações em 5 oradores previamente inscritos, respeitando a proposição partidária, usarão palavra pelo prazo interrogável de 5 minutos, sem partes, né, sobre o assunto de uma livre escolha, ou seja, o deputado ele vai dispor-se, né, de 5 minutos, né, no caso os líderes, né, para falar, vai se inscrever e aí ele terá um período de 5 minutos para discursar. Aliás, né, 5 minutos eles vão discursar sobre qualquer coisa. Vai falar, olha, tem um assunto aí que me incomodou, eu quero falar sobre ele. Ele vai lá, fala. Não tem a parte, tá? Não pode ninguém pedir a parte nesse discurso dele. Pode falar à vontade, desde que observe o período, tá? Parágrafo 1º. Após a abertura da sessão, o presidente determinará ao primeiro secretário que proceda à leitura do texto bíblico. Em seguida, submeterá a ata da sessão anterior e apreciação do plenário. Como eu disse, ele vai mandar que o primeiro secretário faça a leitura bíblica, né? Em seguida, a leitura da ata e votação da ata da sessão anterior. 2. Submetida a votação da ata da sessão anterior e pretendendo algum deputado alterá-la ou ratificá-la em questão de ordem, fará a solicitação ao presidente que, achando-a cabível, a deferirá, devendo a retificação ou alteração constar de observação no rodapé da mesma ata. Parágrafo 3º. O presidente aprovada a ata, dará a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura da matéria constante no expediente, as matérias que serão discutidas ali. Parágrafo 4º. Encerrada a leitura da matéria constante no expediente, o presidente declarará o oportuno momento para que as apresentações de proposições, né, para quem quiser apresentar alguma proposta ali na hora. 5º. Apresentadas as proposições e havendo algum pedido de urgência, o presidente colocará-a em votação do plenário e, se aprovado, será incluída na ordem do dia na sessão ordinária seguinte. 6, né? Parágrafo 6º. Havendo oradores inscritos, ser-lhe-á concedida a palavra pelo prazo de 5 minutos improrrogáveis, né? 5 minutos, e ele vai falar ali livremente, né? Sem a parte. 7º. É facultado ao orador inscrito transferir o uso da palavra a outro deputado de sua representação partidária ou bloco parlamentar. Ou seja, o deputado ele se inscreveu, mas ele não quer falar. Mas ele quer passar para que um outro colega do partido ou do bloco parlamentar fale no lugar dele. Então, pode fazer essa permuta, né? Parágrafo 8º. O orador inscrito que, chamado ao uso da tribuna, não se encontrar presente, perderá a sua inscrição. 9. As inscrições que não puderem ser atendidas em virtude do levantamento ou não realização da sessão transferirá-se-á para a sessão ordinária seguinte, tá? Então, aqueles que se inscreveram ali e por alguma razão aquela sessão ela foi suspensa, ela não aconteceu e ele não conseguiu fazer uso da palavra, essa inscrição ela vai ser transferida para a próxima sessão, tá? Para que ele possa fazer uso dela. A sessão 3 do grande expediente, né? O grande expediente terá duração de 2 horas, né? Onde, primeiro, discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, aquelas que foram apresentadas. 2. As discussões parlamentares pelo prazo de 20 minutos a cada deputado, no total de 7, observando as
proporcionalidade partidária ou bloco parlamentar, ou seja, 7 deputados poderão fazer uso da palavra por 20 minutos, né? 20 minutos, o prazo é de 20 minutos, ele pode usar livremente para debater, num total de 7 deputados, observando aí a desproporcionalidade partidária ou bloco parlamentar. Parágrafo 1º. Havendo quórum para deliberação, o presidente dará a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura da matéria constante na ordem do dia. 2. Lida a matéria pelo primeiro secretário, o presidente coloca-a em discussão e, havendo oradores inscritos, dar-lhe-á a palavra pelo prazo regimental, observando as proporcionalidades partidária ou bloco parlamentar e de forma intercalada, não havendo oradores inscritos, será dada por encerrada a discussão, passando para a votação das matérias. Observado, para tanto, o que dispuser o regimento, tá? Parágrafo 3º. No decorrer da discussão de votação, poderá ser feita a verificação de quórum a pedido de qualquer deputado ou por determinação do presidente. Verificada a inexistência de número legal, passa para a fase seguinte dos trabalhos, transferindo a matéria da ordem para o do dia seguinte, da próxima sessão seguinte, e registrando em ata até o nome dos deputados faltosos, tá bom? Parágrafo 4º. A inscrição para que o orador utilize a tribuna será feita perante o segundo secretário até o início da sessão. Parágrafo 4º, acrescido pela Resolução 230, de 22 de 5 de 2023. Parágrafo 5º. O orador inscrito poderá transferir o uso da palavra a outro deputado de sua representação partidária ou bloco parlamentar. 6. As inscrições que não puderem ser atendidas em virtude do levantamento ou não realização da sessão serão transferidas para a sessão ordinária seguinte. Beleza? Falamos, portanto, aí até aqui sobre o grande expediente, o pequeno expediente das sessões, né? Como se dá a instrução e a divisão, né, da sessão da Assembleia Legislativa. Capítulo 3, vamos falar aqui rapidamente das sessões secretas, né? Artigo 94. As sessões secretas serão convocadas com indicação precisa de seus objetos, né? Primeiro, a requerimento escrito da comissão para tratar de matéria de sua competência. 2. Pela maioria absoluta dos membros da Assembleia. 3. Por líder de bancada ou 1/3 dos membros da Assembleia. Parágrafo 1º. Em todos os casos indicados nos incisos anteriores, há de haver deliberação maioria absoluta do plenário, para que possa acontecer então, tá? Parágrafo 2º. Será secreta a sessão em que a Assembleia deliberará sobre a perda de mandato de deputado. Essa é automaticamente secreta. Artigo 94. Nas sessões secretas não poderão permanecer no recinto do plenário nem mesmo os funcionários da casa, havendo a presidência diligenciar no sentido de garantir o resguardo do sigilo. Parágrafo 1º. Em sessão secreta, a Assembleia Legislativa deliberará preliminarmente se a matéria que motivou a convocação deve ser tratada sigilosamente ou se publicamente. 2. Excetua-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo sessões secretas referente ao artigo anterior, que no caso seria lá a questão da perda do mandato, né? Parágrafo 3º. A discussão sobre a sessão deve ou não ser secreta, não pode ultrapassar o tempo de 1 hora, podendo o líder ocupar a tribuna por um período de 10 minutos improrrogáveis. Parágrafo 4º. Antes de encerrar a sessão secreta, a Assembleia resolverá se deverá ficar secreto os seus debates e deliberações ou se deve constar na ata pública. Parágrafo 5º. Antes de levantada a sessão secreta, a ata respectiva será aprovada e, juntamente com os documentos que ela se refiram, serão encerrados em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos membros da mesa, devendo serem guardados em um arquivo próprio.
Parágrafo 6º. Se a sessão secreta tiver por objetivo ouvir secretários de Estado ou testemunhas chamando a depor, estes participarão dela apenas durante o tempo necessário, tá bom? Falamos, portanto, aí da sessão secreta, né? Grande expediente, a ordem da sessão normal, grande e o pequeno expediente, deu para entender um pouquinho, e também sobre a sessão secreta, beleza? Falamos um pouco, portanto, aí, mais um pouquinho do regimento interno da Assembleia, tema importante no seu concurso. Mais um vídeo, valeu pela sua companhia, se inscreva no canal, que ainda não, você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa um like no vídeo e compartilhe com os amigos. Fala, ó, tá acontecendo aqui um curso bacana de graça sobre o regimento interno, uma leitura legal, lei seca, comentários importantes, pode cair na prova, beleza? Até a próxima.